O sujeito passivo é o devedor da obrigação tributária. Assim como o sujeito ativo é o credor, o sujeito passivo é o devedor. Tá? E o sujeito passivo, ele pode ser de duas espécies. Ou ele vai ser um contribuinte, ou vai ser um responsável tributário. O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. E o responsável tributário é aquele que, mesmo sem praticar o fato gerador, tem a obrigação de pagar aquele tributo. O responsável tributário, ele tem uma relação indireta com o fato gerador. Ele tem alguma relação com o fato gerador, mas indireta. Mas a lei determina que ele vai pagar o tributo, tendo em vista a necessidade de viabilizar ou melhorar a arrecadação daquele tributo, ou a fiscalização daquele tributo. Eu vou dar vários exemplos, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, o contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. É aquele que pratica o fato gerador. O responsável tributário, ele não pratica, ele tem uma relação indireta com o fato gerador. Mas a lei atribui a ele a obrigação de pagar o tributo, seja para melhorar a arrecadação ou a fiscalização daquele tributo. Tá legal? Vou dar vários exemplos para vocês. Então, vamos lá. O meu pai, ele faleceu em outubro de 2021. No dia 1º de janeiro de 2021, ele estava vivo. E ele era proprietário de um imóvel situado em perímetro urbano, em Niterói. Então, ele era o proprietário desse imóvel. Tá? E, como proprietário de imóvel situado em perímetro urbano, ele praticou o fato gerador do IPTU e é o contribuinte, tem uma relação direta e pessoal com o fato gerador. Certo? Com o falecimento dele, vamos supor que o inventário tenha demorado para terminar. E no dia 1º de janeiro de 2022, esse inventário ele não tenha terminado ainda. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Vamos supor que ele não tenha pago o IPTU de 2021. Então, em 1º de janeiro de 2022, o proprietário desse imóvel vai ser o espólio de Paulo Lourega. Certo? O contribuinte vai ser o espólio. O espólio que vai ter praticado o fato gerador, porque o espólio era o proprietário do imóvel. Vamos supor que meu pai não tivesse pago o IPTU de 2021. E ele pagava sempre no primeiro dia, tá, pessoal? Mas só por hipótese. O município ele vai cobrar esse IPTU de alguém. Ele vai cobrar do espólio. Tá legal? Percebam que o espólio, em relação ao contribuinte, o IPTU de 2021, ele não é contribuinte. Ele é responsável tributário. Tá? Não foi o espólio que praticou o fato gerador em 1º de janeiro de 2021. Foi o Paulo que praticou o fato gerador do dia 1º de janeiro de 2021. O espólio praticou o fato gerador do IPTU em 2022. Certo? 1º de janeiro de 2022. Só que ele deve pagar o IPTU de 2021 na condição de responsável tributário. Porque é claro que o fisco já não pode mais cobrar de Paulo. Tá legal? Aí vamos supor que esse imóvel tenha ficado com a minha mãe. Acabou o inventário. Então, acabou o inventário em dezembro de 22. Minha mãe, então, 1º de janeiro de 2023, era proprietária do imóvel. Aí o espólio não pagou em 2022. Nem na condição de contribuinte, nem na condição de responsável. Então, a minha mãe, em 2023,
ela vai ter praticado o fato gerador do IPTU, tá? Dia 1º de janeiro de 2023, ela é proprietária de imóvel em perímetro urbano. Então, ela vai ser contribuinte do IPTU de 2023. Mas o fisco de Niterói vai cobrar esse IPTU de 2021 e 2022 dela. Vai cobrar na condição de responsável tributário. Entenderam? Tem uma relação indireta com o fato gerador. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que a Laís seja uma produtora de leite, tá? Ela produz leite. Ela tem lá na propriedade rural dela 5 vacas e faz a ordenha e produz 5 latas de leite por dia. A Luísa é dona de uma cooperativa de laticínios, tá? Ela é dona de uma cooperativa. Saúde e Laticínios. E aí, o que acontece? A Laís, como diversos outros produtores rurais, todo dia, 5 da manhã, faz a ordenha, pega os leites, leva às 6 da manhã para a Luísa, que é dona de uma cooperativa. E a Luísa compra aquele leite e, enfim, pasteuriza e vende para o supermercado Guanabara, Mundial, sei lá. Imagina o trabalho que o fisco estadual teria de ir a cada proprietário rural que vende leite para Saúde e Laticínios para fiscalizar a incidência do ICMS em todas essas operações, que é a circulação de mercadorias. 6 da manhã, 5:30 da manhã, um fiscal em cada propriedade rural para ver quantas latas de leite estão sendo vendidas para a cooperativa. Seria uma fiscalização muito difícil, pessoal. Então, o que normalmente se faz? A Laís, sem dúvida, é contribuinte do ICMS, porque ela realiza operações de circulação de mercadorias, vende o leite. Só que a legislação prefere ignorar a Laís e dizer que a Luísa ela é responsável tributária pelo tributo devido pela Laís. Então, o que a Luísa vai fazer? A Luísa, quando vender o leite para o Mundial, ela está realizando uma operação de circulação de mercadorias, está praticando o fato gerador do ICMS. Ela é contribuinte, tá? Mas quando a Luísa paga o ICMS que é devido pela Laís, ela é responsável tributária. Foi a Laís que praticou o fato gerador, não foi ela. Mas ela está pagando pela Laís, porque é impossível fiscalizar todo produtor rural. Entendeu? É claro que a Luísa, quando comprar o leite da Laís, ela vai fazer um desconto, certo? Ela vai pagar o leite, né? O leite sairia, sei lá, R$10 a lata de leite. Ela vai pagar R$8. Fala, pô, vou pagar menos porque eu vou pagar teu tributo. Mas esse é um fenômeno econômico, tá legal, pessoal? Juridicamente, a Luísa é responsável tributária. Outro exemplo. Sabe aquele chinês que tem uma lanchonete na frente da faculdade? Eu já fui lá algumas vezes comprar salgado. E eu já vi ele vendendo um cigarro, pessoal. Ele vende, às vezes, um cigarro R$1. Imagina fiscalizar a venda de um cigarro. Cada cigarro emitiu nota fiscal e o fiscal estadual ir lá e verificar se pagou ICMS da venda de um cigarro. Então, o que o Estado costuma fazer? Ele costuma ir para a indústria do cigarro e dizer, olha, indústria do cigarro, você quando vender os maços de cigarro para o chinês, você vai estar realizando uma operação de circulação de mercadorias. Então, você vai vender e vai praticar o fato gerador do ICMS e será sujeito passivo na condição de contribuinte. Tá legal? Só que você, além de pagar o ICMS na condição de contribuinte, quando vender o cigarro para o chinês, eu quero que você pague o tributo que será devido pelo chinês quando ele vender o cigarro dele.
Isso é possível, pessoal. É uma hipótese de responsabilidade tributária, chamada substituição para frente, que a gente vai ver na próxima aula. Mas ele pode já pagar o tributo que será devido pelo chinês quando houver a venda do cigarro pelo chinês. Tá legal? Isso é uma responsabilidade tributária. Vamos supor, Laís e Luísa têm um escritório de advocacia. Aí, é um escritório bem sucedido, que tem ali as suas despesas tributárias e tal, tá? O ISS, o IPTU. E aí, a Gabriela, Isabela, Micaela e Guilherme têm um escritório maior e resolvem incorporar o escritório da Laís e da Luísa, né? Eles fazem uma incorporação societária. Então, os tributos que seriam devidos pela Laís e a Luísa, que não foram pagos, deverão ser pagos pelo escritório maior incorporador, que vai pagar esses tributos na condição de responsável tributário. Não foi o escritório maior que praticou o fato gerador. Entenderam? Então vamos lá. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Tá? Lembra, pessoal? Obrigação principal. A gente está falando de pagamento. Obrigação acessória, obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se 1. Contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Tá? Então, contribuinte, relação direta e pessoal com o fato gerador. Responsável, ele não é contribuinte, mas sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Grife em lei. Tem que ser por lei, não pode ser por legislação. Tá? 122. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Então, quem é que é o sujeito passivo da obrigação acessória? Aquele que deve fazer ou não fazer alguma coisa no interesse da administração tributária. Então, aquele que deve emitir a nota fiscal, aquele que deve prestar a declaração, aquele que deve escriturar os livros fiscais, isso é a obrigação de fazer. Aquele que deve tolerar uma fiscalização, ou seja, não impedir uma fiscalização, isso é a obrigação de não fazer. Tá legal? Então, a pessoa que tem a obrigação de fazer ou não fazer, esse é o sujeito passivo da obrigação acessória. Artigo 123. Esse artigo 123, ele é interessante. E a gente vê muito ele nos casos em que envolvem, por exemplo, IPTU. Vamos supor que a Roberta seja uma proprietária de um imóvel e a Roberta alugue esse imóvel para a Bárbara. Tá? Roberta é locadora, a Bárbara é locatária, inquilina. E nesse contrato de aluguel, a Roberta, que é a proprietária do imóvel em perímetro urbano, prevê no contrato que a Bárbara pagará o IPTU. Faz a repercussão do ônus econômico financeiro para a Bárbara. É uma repercussão que não tem nenhuma relevância jurídica, porque não dá direito de creditamento, não atrai incidência do artigo 66 do CTN, mas é uma repercussão, né? Ela faz a repercussão do IPTU para a Bárbara pagar. Além do aluguel, tem que pagar o IPTU a Bárbara. Tá? Bom, vamos supor que a Bárbara não pague o IPTU. E o município cobre o IPTU atrasado da Roberta. A Roberta pode dizer assim, olha, eu tenho um contrato, tenho um negócio jurídico com a Bárbara, tenho uma convenção particular com a Bárbara, em que eu estipulei
eu previ que a Bárbara, ela iria pagar o IPTU. Ela ficaria responsável pelo pagamento do IPTU. E ela não pagou. Agora, você vem cobrar de mim, proprietária, pois quando eu tenho um contrato aqui dizendo que passei para a Bárbara? O que o fisco responde diante disso? Que essas convenções particulares, elas não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal de quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Entendeu? Ela vai dizer, cara, não tem nada a ver com o teu contrato. Você, se tem uma convenção particular passando obrigação de pagar o tributo para terceiro, isso é um problema teu. Depois você entra com uma ação de regresso contra a Bárbara. Mas a relação do fisco é com o proprietário, com o contribuinte ou com o responsável tributário. Não interessa se uma convenção particular passou isso para terceiros, a obrigação de pagar o tributo. Entenderam isso? Então, é o que diz o 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Tá legal? Então, convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública. Aí tem um montão de julgados do STJ nesse sentido, que se vocês quiserem anotar dizendo que o locatário, inclusive se o locatário pagou indevidamente, pessoal, o locatário ele não pode pleitear repetição de indébito, tá? Se o locatário pagou indevidamente, quem tem que pleitear é o proprietário. O locatário é parte ilegítima para pleitear a repetição de indébito. Anotem aí, agravo regimental no RESP, a GRG no RESP, 836089. 836089. Então, ementa. Taxas de limpeza e conservação de vias e logradores públicos, repetição de indébito e legitimidade ativa do locatário. É bem a hipótese do artigo 123.